a arca estava no carro de boi, um boi tropeça, a arca ia cair. Usar, é interessante, porque a palavra usar vem de us, que é força. Usar é a sua força. Daí vem a palavra use, o Zida ali que tá vendo. Use, o que é o use, Zida? É uma metralhadora. Que vem, é judaica, né? É israelense. Use significa minha força. Us é força. Ou as é força. Usar significa força, a minha força. Né? Ou dar força. Ele segurou a arca para a arca não cair e ele morreu. Por quê? Porque não podia tocar. Davi ficou abaladíssimo. Aí ele falou, não, eu não vou trazer a arca para cá, para o meu reino, né? Aí a arca vai para uma cidade, para a casa de um homem chamado Obed-Edom. Obed-Edom, Ovadia, que é o nome em hebraico, significa trabalhador. Edom vem de sangue, porque dam é sangue em hebraico. Então, um trabalhador ou um adorador do sangue. Ou seja, a arca ficou 3 meses na casa desse sujeito, as mulheres todas engravidaram, começaram... Ele começou a prosperar, a fazer negócios. Aí chegou a notícia para Davi que Obed-Edom estava arrebentando por causa da presença da arca. Aí ele fala, então eu quero que a arca venha. Só que aí ele manda os sacerdotes, mas para cada passo que ele dava, ele fazia um sacrifício. Nossa. Quando a arca chega em Jerusalém, Davi começa a dançar. Isso que Deus agradava. Ele era um cara que nada agradava a Davi mais do que Deus. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, cheio de defeitos. Mas com Deus ele era papo reto. Papo reto. Então a arca chega em Jerusalém e aquela festa, Davi dança e salta e dança de uma forma tão extraordinária que ele mostrou a roupa de baixo. A cueca. A mulher dele que olhava do palácio desprezou ele. Depois ainda falou, bonito, né? Isso que se faz. A Bíblia diz que por causa disso ela nunca teve filhos. Foi a Mical, que era aquela filha do Saul. Entendi. Bom, Davi chega e ele coloca a arca num lugar especial que ele chamou de tabernáculo de Davi. Ele ia... Um dos salmos que é atribuído a Davi diz que ele ia 7 vezes por dia adorar a Deus na arca, sendo rei, com todos os negócios que ele tinha, que receber pessoas e tal. E ele fala, consulta o profeta Natan, fala, olha, eu queria muito construir um templo para Deus. E Deus falou para ele, olha, você derramou muito sangue, você não vai construir para mim, mas quem vai construir é o seu filho. Ele vai ser um homem pacífico, um homem de paz, e ele vai construir para mim. O que eu acho interessante, imagina, você ser o cara que quer, que deseja, e Deus fala, você não vai. Você quer me dar essa oferta, mas eu não vou te dar. Mas mesmo assim, Davi preparou tudo o que era necessário para que fosse construída. Que é o templo de Salomão. Né? Quando muito mais para frente Salomão vai construir, depois que Davi já morreu, ele já tinha tudo planejado, dinheiro, as plantas, todos os materiais, tudo. Um dos textos mais lindos é a oração que Davi faz para agradecer a Deus por poder participar da construção do templo, né? Lá em 1 Crônicas 28. Mas aí ele começa a ficar em casa. Para quê? Ele está vencendo todo mundo, o seu exército vai e ele fica em casa no palácio. E o palácio dele era um lugar alto, embaixo da sacada dele. Um dia ele estava lá, ele viu uma moça linda tomando banho nua. E é sempre assim. E aí começa, né? É sempre assim, né, Leni? Né, Tuti? Não sei. E aí começa a parte ruim na vida de Davi. Mas você acha que houve, antes disso, alguma coisa que levou ele a
olhar pra ela ou cair? Não. Não tem nada na assim, Bíblia. quando foi feita a novela na Record, O que fizeram? eles mostravam, eles de vez em quando davam uma passeadinha e ela lá se mostrando tá. pra ele. Mas eu achei que aquilo foi uma narrativa pra tirar um pouco do peso da culpa de Entendi. Davi. Entendeu? Botaram na coitada da Betseba, né? Colocarei uma imagem representando a arca, ó. Coisa linda, ó. É. Isso que eu acho maravilhoso, né? Porque os querubins que estão guardando o lugar da arca, em inglês a arca da aliança chama mercy seat. O lugar, o assento de misericórdia. Então, o trono de Deus, na visão de Ezequiel, o trono de Deus ele está entre os querubins. Entendeu? Então a arca da aliança representava exatamente o lugar onde Deus estava. E quando Deus manifestava, porque... E tem algumas representações na arca no formato de um trono, né? Já viu isso? Da arca? É. Sim, porque... É possível? Não, ela era exatamente assim. Não, mas algumas pessoas fizeram no formato de um trono mesmo. O formato dela. Sim, mas aí é para ser simbólico tá. no sentido de que Deus está no trono, porque representa Entendi. o trono. Não era... Deus você não pode... Exatamente. Você pode desenhar Deus, mas Claro. o trono dele está entre os Entendi. querubins. Então, por isso, a tampa da arca, que é chamado em português de propiciatório, no inglês é assento de misericórdia, mercy seat. Por quê? Porque é aí que derramava o sangue no dia do perdão e Deus olhava, não via o pecado do povo e perdoava. Entendeu? Mas Davi, quando ele traz a arca, ele vai adorar e coisa e tal. E Deus... mesmo assim fala, porque você é muito sanguinário, você não vai construir teu filho que vai. Ele então começa a ficar muito tempo no palácio. O que não era o desejo de Deus. Não era nem o desejo de Deus, e ele era o chefe dos Que tinha que estar na frente. Tinha que estar na frente. Ele começou a não ir mais. Essa eu não vou, Tá na próxima eu vou. fácil, entendeu? E nessa hora, aliás, qual é o momento mais próprio para alguém cair? É quando ele tá na luta Não. ou quando ele tá na abundância? Tá na abundância, exatamente. Você já viu um cara abandonar a família quando ele tá muito ruim? Geralmente é quando ele ganha grana, né? Aí ele tem vontade de ir com a menina mais nova, não é? E Davi, ele também não foi um santo, não. Ele teve muitas mulheres, né? É. Teve muitas. Nessa história a gente pulou um pouco essa parte. Mas a já gente pode- teve antes? Teve várias mulheres. Ele teve, ó, de cabeça que eu me lembro, ele teve Abigail, Ainoã, ele teve Maca, ele teve Agite, ele teve Betseba, ele teve a última deles, que era na verdade uma concubina. Não vou me lembrar. Tá, mas várias. Teve acho que 9 mulheres e mais de 20 filhos. Mas não eram casamentos, eram... Casamentos. Casamentos? Eram casamentos que ele fazia mesmo como uma forma de fazer aliança com outros povos. Entendi. Vou lá, faço uma aliança de paz com você, caso com a tua filha. Entendi. Entendeu? Mas nesse caso dessa mulher aí, como foi? Então, Betseba era a esposa de Urias. Urias era um cara muito fiel a Davi. Ele era um guerreiro de ponta. Tava na guerra. E ele vê a mulher pelada, ele não aguenta, manda chamar e a possuiu. E ela ficou grávida. E o cara não tinha voltado da guerra. Não, o cara tava na guerra. Agora imagina, ela fica grávida, porque a guerra era meses. Né? É. Fica grávida e o rei. homem tá lá. É. Sabe qual que era a punição pro adultério? Não. Morte por apedrejamento. Nossa. O que ele faz? Ele manda chamar Urias. Urias vem, fala, o rei quer falar comigo. Ele fala, não, eu queria que você passasse um tempo aí com a sua esposa, você tá muito cansado. Ele, não, como é que eu vou morrer? Como é que eu vou deitar com a minha mulher e com meus irmãos lá? Eu tenho que estar na linha de frente. Não se deitou com ela por hipótese nenhuma. Quando não teve jeito, Davi escreve uma carta endereçada a Joabe, que é o capitão dele, dá para Urias e fala, olha, você vai mandar Urias para frente da batalha e quando a coisa estiver muito ruim, você retira todo mundo e deixa ele ser morto. O quê? Esse foi o pecado mais grave dele. E a Bíblia diz que Deus falou depois para ele, porque você fez isso com o meu servo Urias, a espada nunca mais apartará da sua tenda.
Duro, né? Nossa. Deus perdoou o pecado dele, porque aí ela ficou grávida, ele manda Urias para o campo de batalha, morre. E morre mesmo. Morre mesmo. Tinha que morrer. E Joabe ficou com essa, né, na mão. É. Eu fiz o que você mandou, mas deve ter perdido o respeito Com por ele. certeza. Né? E usou isso pra. E começou uma queda aí da popularidade de Davi. Com certeza. E isso, essa coisa, nunca mais a espada apartará da tua tenda, ou seja, a família de Davi, começou a ter problemas sérios. Ó, primeiro filho dele, Aminon. Aminon ficou apaixonado por uma irmã, meia-irmã dele, que é chamada Tamar. Essa Tamar era filha de Davi Com outra mulher. com outra mulher, e ela tinha um irmão chamado Absalão. Absalão, que era um filho lindo, diz que a beleza dele era impressionante, tinha cabelão, ele era o cara, né? Quando o Aminon chamou, ele preparou como vamos dizer, uma cilada para Tamar. Um amigo dele falou: ó, faz o seguinte, diz que você tá doente e pede pro teu pai mandar a Tamar para cuidar dele, pra fazer uma comidinha para você, que você tá muito mal e que você quer que vá Tamar. E ele vai. E a Tamar vai. O que ele faz? Manda sair todo mundo e estupra a Tamar. Nossa. Depois que ele estupra a Tamar, a Bíblia diz que ele olhou para ela e teve nojo. Ela chorava, ela falava: meu irmão, olha o que você fez comigo, pede pro meu pai que ele vai me dar para você como esposa. Naquele tempo ainda acontecia isso, né? Não era normal mas ainda acontecia. Ele falou: não quero te ver na frente, sua vagabunda, e mandou ela embora. Davi fica sabendo, expulsa o Absalão, manda ele embora, mas não faz nada com ele. O que acontece? Absalão fica com ódio de Aminon e com ódio E Davi. de Davi. Passam 2 anos, o seu Absalão finge que tá tudo bem e ele pede pro pai: pai, eu vou fazer uma festa da tosquia, que era uma festa para cortar as lãs das ovelhas e tal. Convida Davi. Davi falou: não vou, porque ele morava, né, em outro lugar. Sei. Aí ele falou: então eu quero te pedir que você deixe o meu irmão Aminon participar comigo da festa. Mas Davi: por quê? O que você quer com ele? Não, pai, já perdoei, tá tudo certo, ele é meu irmão, quero que ele venha celebrar comigo. E falam para Aminon e Aminon vai. E aí Absalão faz o seguinte: avisa pros homens dele, fala: ó, vocês embebedem ele. Embebedem, quando ele estiver bêbado, vocês matem ele. E aí mataram. E aí chega a notícia para Davi que o Absalão tinha matado todos os filhos dele. E aí disseram: não, foi só o Aminon. Então o primogênito, que ia ser um possível sucessor, morreu. Em seguida, Absalão começou a ser influenciado por Aitofel. Eu sei que é muito nome, mas é interessante a história. Aitofel era avô de Betseba. Quem é Betseba? A mulher de Urias, que Davi foi lá, ficou com ela, matou Urias e agora casou com ela. E Aitofel nunca perdoa Davi. Então o que ele fez? Ele pediu para Davi: deixa eu ficar com Absalão, que eu vou aconselhar Absalão para ele parar com esse ódio e coisa e tal. E Davi deixou. E ele chegava para Absalão e falava assim: ó, você que tem que ser o próximo rei. E começou a encher a cabeça de Absalão. A ponto de Absalão, um dia, Davi estava fora, ele vai e invade Jerusalém e assume que é rei. O povo começou a clamar que ele era o rei. Davi ficou sabendo, ele vai embora chorando, para não ter que lutar com o filho. Ele vai pelo Vale de Cedron. O Vale de Cedron é aquele vale que fica entre o Monte das Oliveiras e o Monte Moriá. E ele vai, a Bíblia diz que ele vai chorando por ali, vai embora para fora de Jerusalém. Mas você vê o favor de Deus. Aitofel chegou para Absalão e falou: vai atrás dele, que agora ele está psicologicamente abalado, e acaba com a guerra.
Mata ele, porque senão Davi é um guerreiro, ele vai se recuperar. Davi tinha mandado uma outra pessoa que se fingiu de inimigo dele e falou: não faz isso. Davi é guerreiro. Os camaradas estão com raiva. Se você fizer isso agora, você vai perder. Primeiro se consolida, tal. E aí Davi, ao invés de ouvir Aitofel, ouviu o outro. Bom, resultado, uma hora o Absalão tá indo, passou aquele tempo, foi para cima de Davi e ele ficou com o cabelo preso numa árvore, num galho de uma árvore. Davi tinha dito: não matem o moço. Adivinha quem matou? Quem? Joabe, o capitão de Davi. Ele via desobedecendo Davi. Foi lá e matou o segundo filho. Então, olha a família dele, o que aconteceu.